João capítulo 2, eu entrei até um pouco mais cedo para poder pregar. Se na Santa Ceia você puder chegar um pouquinho mais cedo, aí eu já vou entrar também mais cedo para poder pregar. O culto começa às 8, lá umas 8h10, 8h12, a gente vai fazer cultos mais rápidos, né, pessoal? A gente tem que ter a consciência do que está acontecendo, até um respeito, né, às pessoas e tudo mais. João capítulo 2, vamos lá. Tem gente que começou brigando aí com um, com o outro, com o outro, com um. Daqui a pouco foi deixando a palavra de Deus de lado, já não fala mais da palavra. Quer dizer, a pessoa está lá, os parentes precisam de uma palavra, ela só sabe falar de política o dia todo. Quer dizer, não fala de uma palavra, não fala de Jesus, não fala de mais nada, só o dia dela é só ficar falando de política o dia todo. E defende um e xinga o outro, xinga um, defende o outro e tudo mais. Temos que ter uma consciência política, temos uma conscientização. Só que se você não pegou a sua Bíblia, se você não orou, se você não buscou a Deus, se você não se envolveu com Deus, irmão, você está pegando uma causa aí que não é a tua. Quer dizer, isso daí, daqui a pouco você está sem paz na vida aí. Estou vendo um monte de gente sem paz aí, quer dizer, que deveria estar buscando a Deus, deveria estar falando com Jesus. Temos a nossa opinião, temos, e tudo mais, mas não deixe a palavra de Deus de lado. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Jesus. Vamos lá, se a igreja tomar essa posição, quem é que vai pregar o Evangelho? Ninguém, né? Ninguém vai mais pregar. Se você é da igreja, você não quer falar mais de Jesus, quem é que vai falar? Tem gente que a rede social da pessoa, você não encontra mais nada de Deus na rede social da pessoa. Não encontra mais nada de Jesus, parece até que o Deus dela, um Deus dela é o presidente da república, o outro Deus dela é o governador lá, quer dizer, ou está de um lado ou está do outro. Cadê o teu Deus, meu irmão? Para com isso aí, quer dizer, você tem que falar de Deus para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, é Ele que salva. Governo nenhum nunca salvou ninguém, nunca levou ninguém para o céu. Mas nós precisamos de um governo, sim, claro, tenho total consciência disso e tudo mais, mas cuidado, irmão, cuidado, você está deixando Jesus de lado. Quem deixa Jesus de lado, como é que vai ser salvo? Não tem como ser salvo, né? Daqui a pouco é uma brigaiada, né? Um brigueiro, que um fala uma coisa, outro fala outra. Não, irmão, o povo de Deus era o povo que é conhecido por querer levar a salvação para as pessoas, em nome de Jesus. Vamos lá, João capítulo 2, espero que você seja humilde para poder aceitar essa repreensão. Vamos lá, João capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Foi aqui que o milagre aconteceu. Foi aqui que ocorreu o milagre. Porque até então a alegria da festa era o vinho, né? Geralmente a gente fala muito isso nos casamentos que nós fazemos. A alegria era o vinho, aí acabou o vinho, acabou a alegria. Mas daí o que aconteceu? Jesus chegou até, a mãe de Jesus chegou até ele, e ele já deixou bem claro ali, né? Ele não chamou nem ela de mãe mais. Quer dizer, ô mulher, que tenho assim, eu contigo agora, quer dizer, eu tenho, agora é a minha missão aqui, agora eu assumo o papel de Senhor, aqui começa o meu ministério. Por isso que muita gente atribui aí algo assim para Maria, que a palavra de Deus não atribui. A Maria foi a mulher mais aventurada do planeta. Para mim, uma pessoa que fala mal da Maria é uma pessoa perturbada, porque ela que teve o Senhor Jesus, Deus a usou, ela foi ali uma pessoa maravilhosa que soube aceitar o plano de Deus. Mas ali o que aconteceu? O milagre que ocorreu, ele ocorreu porque ela teve sabedoria. Ela falou, olha, ela chegou e falou assim, fazei tudo quanto ele vos disser. Quer dizer, aquele casamento, a alegria teve lá porque ela fez isso daí. Quer dizer, tem gente que está perdendo a alegria no casamento, porque não está fazendo tudo como ele disse. Não está fazendo, está perdendo a alegria para poder viver, para poder fazer.
Tem que começar a fazer como ele diz, irmão. Como é que Deus diz? Mas eu sei, mas se a gente também for seguir, não, meu irmão, para e fala, não, olha, em nome de Jesus eu vou. E outra, tem um barco, está lá, o barco está afundando. O culpado é você, o culpado é você. Não, tem que resolver o barco que está afundando, irmão. Resolver o culpado, um que fica colocando a culpa no outro, né? Que um que está errado, o outro está errado, o marido está errado, é a esposa. Não, mas é o filho, é a filha. Não, gente, vamos parar com isso. Fala, Pai, dá a direção aqui para nós, me dá um entendimento, eu preciso saber lidar com a minha mulher, eu preciso saber lidar com o meu marido, eu preciso saber lidar com meus filhos, eu preciso saber lidar onde eu trabalho, com a minha área, o meu segmento. Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua orientação. Mas aqui ela diz, fazei tudo como ele vos disser. Aí ele pediu lá, né, ele falou aqui no versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações de judeus, em cada um cabiam 2 ou 3 metretas, ou medidas, né? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, encheram-nos até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos, e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Mas por que realizou? Porque fez do jeito de Deus, fez do jeito do Senhor. Eu até pedi para colocar aqui aquela passagem de Lucas, né? Poxa vida, Pedro era um pescador, irmãos. Quer dizer, ele sabia tudo de pesca, profissional, não era um pescador que se aventurava a pescar de vez em quando. Ele era um pescador profissional. E Jesus falou para ele, lança a rede ao mar alto. Ele falou, olha, nós não pegamos nada, mas já que o senhor está falando, então eu vou seguir o que o senhor está falando. Você precisa ver, irmão, você está vindo na igreja, eu estou vindo na igreja, estamos fazendo o que Jesus manda fazer? Porque senão não adianta. A pessoa ouve, já vai para casa, já vai discutindo, já vai brigando, vai reclamando e murmura, é isso, é aquilo. Irmãos, a murmuração, ela incomoda o Senhor. Eu já falei, a primeira vez que eu vi na Bíblia, eu tomei um susto, quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou acabar com esse povo. Olha que coisa séria, irmão, eu vou acabar com esse povo. O Moisés intercedeu e tudo mais, mas por que Deus queria acabar com aquele povo? Pastor, acho que ele estava adulterando, estava se prostituindo, estava matando, roubando. Não, ele estava murmurando. Irmão, imagine a murmuração no ouvido de Deus, o que deve, como que deve chegar, falar, mas será que ele não percebe o que eu faço na vida dele, o que eu faço na vida dela? Está sempre reclamando de alguma coisa, parece que nunca está bom. Quer dizer, tem gente que é assim, nunca está bom, quer dizer, nunca está bom, e ela fica achando que se ela tivesse aquilo, ia ser diferente, se ela tivesse isso, não, ia ter mais motivo para murmurar ainda e para reclamar. Tem gente que é tudo reclamando, quer dizer, e aquela, não, tem que parar e falar, pai, eu preciso parar com isso, eu vou fazer do jeito que o senhor está falando para mim, eu vou fazer desse jeito. Eu já fiz o seguinte, eu já convidei para vir para a igreja, não quer vir para a igreja, eu já falei, eu já dei a palavra, agora o que eu vou fazer? Mas você está achando que você que é o Deus agora, que é você que tem que fazer? Você acha que você se converteu porque alguém fez? Quem convenceu você foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. O que você tem que fazer agora? Você tem que ficar firme e crer, só isso que você tem que fazer. Já deu a palavra, já orou, e agora? Agora você só tem que amar a sua família, só isso. Não tem mais nada a fazer, a não ser amar o seu filho, amar a sua filha, amar o neto, a neta lá, o marido, a esposa. Mas então é fácil. Eu não sei se é fácil para alguns não, pessoal. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade para poder amar as pessoas.
como Jesus amou. Nós temos que amar como Jesus amou. Jesus deu a vida por nós sem a gente merecer. Quer dizer, isso daí é sinal de que realmente soube cumprir o que Deus falou. Você está em João, volta um pouquinho, Marcos 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez de um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou muito doente, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, o que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso ainda indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Você vê, irmãos, aqui, se você ver essa passagem aqui rápido, você não vai pegar os detalhes, mas tem muitos detalhes. Primeiro, ele era o principal da sinagoga. Você acha que foi fácil para ele se prostrar diante de Jesus? Não foi, mas ele tinha a posição dele. As pessoas eram contra o Evangelho, eram contra Deus, eram contra Jesus. Eles tinham Deus da maneira deles, né? Tem muita gente que é assim, mas ele foi e se prostrou. Conforme ele se prostrou, ele pediu para Jesus, ele rogou. Aí Jesus estava indo na casa dele. No meio do caminho, apareceu ali um problema, a mulher hemorrágica que tocou em Jesus. E ele estava vendo tudo isso. Ele tinha uma posição, mas ele podia falar assim: olha, o senhor tem que apressar aí, o senhor deixa essa mulher aí, depois cuida. Não tem gente que acha que o único problema importante é o dela? Pessoal, tem gente que tem um problema, passa a vida toda maltratando todo mundo porque ela tem um problema. Mas o que vai fazer? Ela tem um problema. Não, ele também tinha um problema, mas ele entendeu que a mulher também tinha. Todo mundo tem, irmão. Qual que é o pior problema? Eu costumo dizer que o pior problema é o que a pessoa tem, né? Mas eu estou aí, eu tenho um problema sério, ele tem uma unha encravada, mas às vezes está doendo, né? Assim, às vezes está doendo. Para você talvez não seja nada. Não tem gente que às vezes fala assim: mas fica chorando aí que o cachorro morreu, o gato morreu. Eu não sei, irmão, para você. Agora, há pessoas que o cachorro, o gato é como da família. É igual um filho que a pessoa tem, é igual um parente que a pessoa tem. Quer dizer, ela acostumou com o bichinho, às vezes até com um passarinho e tudo mais. Para mim tudo isso é bobeira. É por isso que você tem dificuldade na vida, irmão. É por isso. Porque para você tudo é bobeira. Tudo é bobeira, tudo é isso, tudo é aquilo. Eu acho que a pessoa, ela tem... Não, irmão, o principal da sinagoga, ele se prostrou. Quer alguma coisa de Deus, tem que se prostrar. Irmão. Tem que parar de se sentir o tal, que é isso, que é aquilo, que os seus valores são os principais. Não. Aí a mulher tocou em Jesus, aí Jesus falou: alguém me tocou. E ele estava lá, né? O Jairo estava lá do lado, vendo tudo isso. Né? Ele queria um milagre, mas a mulher também queria. Todo mundo quer um milagre. Né? Todo mundo quer um milagre. Aí o que acontece? Ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Quando ele falou: quem me tocou? Né? Olha o versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aqui é mais algo para você prestar atenção, e eu também. O que ela falou para Jesus? Toda a verdade. Às vezes a pessoa fala toda a verdade, não.
ela fala parte da verdade, né? Quer eu chegar e falar assim para você: olha, pessoal, tem uma coisa para poder dizer. A minha mulher foi embora, né? Graças a Deus não foi, ela está aí, né? Mas a minha mulher foi embora. É verdade? É. Pegou as coisas e foi embora. Não é mentira. Agora, por que ela foi embora? Isso eu não vou te contar. Isso você não conta. Isso, né? Ah, mas meu patrão mandou embora. Mandou, meu irmão, mandou embora. Porque não sei. Olhou para a minha cara, falou: vai embora. Bom, né? Será que essa é toda a verdade? Será que essa é toda a verdade? Né? Ah, minha vida não vai, não entendo, sabe, vida financeira, dou um passo para frente, 3 para trás. Meu irmão, será que essa é toda a verdade? Como é que está a fidelidade a Deus? Como é que está quando você precisa perdoar uma pessoa? Né? Irmãos, as pessoas costumam falar a parte da verdade que condiz a elas, aquilo que é para elas, né? Tem gente que fala a verdade, sabe, desde que ano eu estou na igreja? Sim, desde que ano? Desde o ano tal, é verdade? Mas como é que ela serve a Deus? Do jeito dela, da maneira dela, faz tudo a cabeça dela, ela que decide tudo, ela que faz tudo, ela não para e fala: não, espera aí, Deus está falando desse jeito? Está. Não, essa mulher chegou lá e falou toda a verdade. Você sabia que uma meia-verdade pode encobrir uma grande mentira? É uma meia-verdade, mas está encobrindo uma grande mentira. A pessoa não está sendo sincera com Deus como deveria ser. Quer dizer, meu irmão, tira essa mágoa do coração. Minha irmã, eu não tenho mágoa nenhuma. Às vezes tem que chegar diante de Deus e falar: pai, se ficou alguma coisa, limpa. Limpa, pai, eu não quero isso aqui. Você vê, ela chegou lá e falou toda a verdade. A gente tem que chegar diante de Deus e falar toda a verdade. Não pode esconder nada de Deus e chegar diante dele. Quer dizer, mas por que ela foi embora? Por que ele foi embora? Né? Meu marido me largou, foi embora. Mas por quê? Que eu não sei. De repente, deu 5 minutos nele. Quer dizer, às vezes, toda a verdade não está aí. Às vezes, toda a verdade tem mais coisa aí que Deus ele vai mostrando. Aí, quando ela falou toda a verdade, que a gente tem dificuldade de falar toda a verdade, né? Olha o versículo 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Aqui já resolveu um problema. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Né? Irmãos, olha aí, ele podia ter falado: olha aí, ficou demorando aí, né? E tudo mais. Não, Jesus olhou para ele e falou: não temas, crê somente. Às vezes, irmãos, a gente tem que ver. Nós estamos aprendendo com Deus? Estamos aprendendo com Jesus? Eu lembro que um dia eu fui no local. Aí eu cheguei lá e, na hora de ir embora, aí eu tinha um compromisso. Depois de uma hora mais ou menos, eu falei: então eu vou sair mais cedo. Aí chegou na hora de pagar, o sistema deu problema. Era uma comanda e o sistema deu problema. A pessoa falou assim: olha, o negócio é o seguinte, está sem sistema, não tem como pagar. Eu peguei e falei o que eu consumi. Eu falei: olha, eu consumi isso, e a pessoa falou: mas não posso passar aqui, eu tenho que esperar, porque... Eu falei: mas esperar o sistema voltar, que hora que vai voltar o sistema? Né? Isso porque eu já tinha trabalhado em banco, né? Quando caiu o sistema, era uma luta. Aí o rapaz, coitado, o rapaz falou: eu não sei, mas eu não posso autorizar o senhor sair. Eu falei: não, mas eu pago, aí o que eu consumi. Não, mas não pode, e tá. Eu peguei e falei: agora vamos ver até que hora que vai ficar o sistema. Precisa resolver, e tudo mais. Daí veio lá um senhor também e falou: só um pouquinho, acho que a gente já vai resolver e tudo mais. De repente, irmãos, eu olho do lado,
tinha umas 4 pessoas esperando também, né? Aí eu peguei e olhei, irmão, tinha um japonês, irmão, que ele estava esperando. Sabe o que ele fez, irmão? Ele pegou uma cadeira assim, ele sentou, ele não falou um A. E ele está lá esperando tudo mais. Eu peguei, olhei e falei, esse japonês vai viver 200 anos. Uma tranquilidade, irmão, uma paz, esperando. A hora que eu olhei, aí eu peguei e falei para o rapaz, eu falei, olha, resolve o que tem que resolver e tudo mais. Pastor, mas você não tinha compromisso? Tinha, eu ia jantar, eu estava com fome, né? Irmãos, eu olhei e eu falei, puxa vida, eu preciso aprender. Eu tenho que aprender. O cara com uma paz tremenda, uma calma, sabe? A gente, às vezes, irmãos, se a gente estivesse no lugar do Jairo, a gente, às vezes, tinha soltado os cachorros, falado um monte de coisa. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, aí, ó, fiquei aí, o senhor falou para, o senhor vai lá em casa, essa mulher, essa perturbada aí, veio tocar no senhor aí, agora o senhor parou, foi curar essa mulher, agora a menina morreu. Não, irmãos, o Jairo ficou na dele. Às vezes a gente tem que aprender, pessoal. São os 12 domingos da humildade. Se for para você continuar do jeito que você sempre foi, eu continuar do jeito que eu sempre fui, a gente não vai deixar Jesus trabalhar com a gente. Não vai. Eu peguei, olhei, daí eu até pedi desculpa para o rapaz. Falei, rapaz, você está trabalhando e tudo mais. Aí ele pegou e falou, eu também tenho que pedir desculpa para o senhor, que eu falei que o senhor tinha que ficar aqui. Eu só fiquei chateado que ele falou isso. Não, o senhor tem que ficar aqui. Eu falei, não, eu não tenho que ficar, eu vou ficar porque eu quero, mas eu não tenho que ficar, os sistemas têm que resolver. Aí ele falou, eu também fui estressado com o senhor também. Aí no final, deu tudo certo. Mas o que me fez pensar dessa maneira? Aquele cara sentado lá. Irmão, às vezes você vê, a pessoa tem que esperar algo, a pessoa fica tranquila, ela aproveita, estuda alguma coisa, faz alguma coisa, já que tem, o outro não, e bate no volante, e xinga, e briga, e às vezes está 10 anos, 20 dentro da igreja. Vem dentro da igreja, quer dizer, ouvindo a palavra e tudo mais. Quer dizer, ele falou, não temas, crê somente. Vai ter um momento da sua vida, na minha vida, você já deve ter passado por isso, que você tem que somente crer. Tem nada que você possa fazer a não ser crer. Não tem. E às vezes a pessoa fica chateada porque ela não consegue somente crer. Ela quer que você fale para ela, você tem que subir num monte, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que levantar de madrugada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque ela não consegue somente crer. Ela não consegue falar, pai, agora eu só vou crer, eu já fiz o exame, já aconteceu, essa pessoa está lá, está ocorrendo isso, dessa maneira. Ele falou, somente crer, somente isso. É a palavra que Jesus deu, para ele. Foi a palavra que Deus deu para o Jairo, somente crer. É só isso aí que você tem que fazer. Aí ele, olha o versículo seguinte, ó. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, que choravam muito e pranteavam. Ele só deixou Pedro, Tiago e João ir com ele. Porque não deixou o Tomé, né? Tomé acho que ia falar assim, olha, eu só acredito mesmo que só você vai fazer o que lá? A pessoa morreu. Não, foi o Pedro, o Tiago e o João com ele. Olha o versículo 39. Entrando, disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talitá cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Quer dizer, o milagre aconteceu ou não aconteceu? Mas foi do jeito de Deus, foi do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Já pensou? Crer somente? Fui lá falar com o irmão, com a irmã, com o pastor, a pastora, falou para eu crer. Crer. Isso eu já faço. Será? Será? Né? Isso eu já estou fazendo já.
mandou ter calma. Isso eu já estou tendo, ninguém tem mais calma do que eu, não. Mais calma do que eu tenho, mais paciência do que eu tenho. Será que tem? Falando desse jeito, você tem paciência? Você tem, né? Não, porque eu sou uma pessoa muito calma. Agora, se a pessoa me tirar a paz, você não é calmo coisa nenhuma, irmão. Você não é calma coisa nenhuma. Isso daí tem gente, irmão, que está sempre pronto para explodir. Tem que parar, falar, não, espera aí, eu tenho que aprender. O dia que eu vi lá aquele japonês sentado lá, eu olhei e falei, puxa vida, certo está ele. Ele que está certo. Esse cara vai viver muito. Tem gente que o nervoso, a agitação, isso altera tudo as taxas do corpo, do organismo, o estresse. O estresse, irmão. Tem gente que a pessoa faz o exame, o que ela tem? É o estresse que ela tem. Está sempre pilhada, está sempre pilhado, e vai não sei o quê. Será que Jesus ensinou a gente a viver assim? Ele não ensinou a gente a viver assim. É só você pegar lá e entender o que a palavra de Deus diz, o que Jesus ensinou. Agora, nós vamos ter que ser o quê? Humildes. Vamos ter que ser humildes para reconhecer os nossos próprios erros, né? Aqui, ó, humildade é virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Você tem que ter consciência. Não adianta você, não, mas não é o meu caso, isso daí para mim não é, isso aí não... Tudo que você fala, a pessoa fala, a mim isso não se encaixa, a mim isso não se encaixa. Então, o que se encaixa em você, então? Né? O que é? Daqui a pouco você sai voando, você deve ser um anjo. Né? Daqui a pouco... Né? Tem gente que... Não, irmão, se o barco está afundando, pai, vamos ver o que é, me ajuda. Me ajuda. O problema pode ser com todo mundo, menos comigo. Não. E outra, né, irmão, já teve um problema, vai ter outro, tem que parar e falar, não, espera aí, isso aqui está errado. Irmãos, uma das maiores provas da humildade, para a gente terminar, tem várias na Bíblia, nós estamos só começando, são 12 domingos, né? Nós só estamos começando, claro que a gente não vai ver tudo hoje, né? Mas você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, aí a gente vai terminar, não vou demorar muito com as mensagens, né, esses dias. Você vê que a falta da humildade, ela está tomando conta até das pessoas da igreja. Quantas vezes as pessoas da igreja, elas falavam, essa aí não é minha área, eu não entendo. Hoje não, irmão, hoje todo mundo é formado. Hoje você pega aí o irmão da igreja, a irmã da igreja, ele acha que ele entende mais de medicina do que o médico. Não, isso aí eu sei. Isso aí entende mais de lei do que o advogado. Não, isso aí a Constituição. Irmãos, para com isso aí. Para com isso daí. Para. Fala, olha, eu não sei, eu não entendo. Mas o que é isso daí? Não, eu estou vendo. Irmãos, tem gente que está ficando tão perverso que a pessoa pensava diferente dela. Aí a pessoa morreu, ela vai e posta. Aí, ó, fulano que acreditava nisso morreu. E você está feliz? Só porque a pessoa pensou diferente de você e ela morreu, isso é motivo de comemorar, e é isso? É isso mesmo? Porque fulano fez isso, aquilo, olha aí agora. Mas você está feliz? Você como cristão está feliz que isso ocorreu? Você devia falar, pai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou estar orando, eu vou estar buscando ao Pai. Olha aí, ó, Gênesis 45, se a gente fosse falar a história do José, né, a gente ia ficar aqui até meio-dia, mas não é o nosso objetivo. O José, irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele era... Por que o pai deu a túnica para ele? Né? Por que o Jacó deu a túnica para o José? Né? Qual que é a razão dele ter dado a túnica? Foi o Jacó, né, que deu a túnica para o José? Preciso ver direito isso aqui, senão eu vou trocar os nomes aqui, daqui a pouco vou pensar que eu estou assistindo essas novelas e confundindo tudo. Né? Aí foi, que nessas novelas, um é amigo do outro, outro é primo de um, aparece gente que eu nunca vi, essas novelas da Bíblia. Né? Aí tudo bem, mas por que ele deu aquela túnica? Né? Porque o José era uma pessoa apegada ao pai. Às vezes tem filho que fala, mas
a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Às vezes é porque ela está mais com ele, né? Ele está mais com ela. Às vezes tem o pai, né? O pai prefere um pouco mais, né? Fala, mas por quê? Você acha que um pai prefere ficar com um filho que tem mais paciência ou menos paciência? Ele quer ficar com o filho que tem mais paciência. Porque é duro uma pessoa de idade aguentar um filho estressadinho, uma filha estressadinha. É duro, é complicado, poxa. Né? Daí fala, não, deixa que ele me leva. Não, mas eu vou te pegar. Não, deixa que ela me leva. Mas por quê? É o jeito de tratar. É o jeito de tratar. Sabe, às vezes a pessoa ela não compreende isso. Então o José tinha a maneira dele de agir com o pai, né? Aí o que aconteceu? Na hora, uma túnica bonita. Aí ele chegou e deu para o José. Os irmãos já não gostaram, né? Ficaram chateados e tudo mais. Às vezes tem gente que fica chateado, né? Fala, não entendo, por que fez isso para ele, fez isso para aquela. É Deus que sabe de todas as coisas. Mas os irmãos ficaram revoltados. Aí ele teve um sonho que os irmãos iam se prostrar, o pai também, aí deu mais revolta ainda. Há quem diga que ele não deveria contar o sonho, mas se ele não tivesse contado o sonho, os irmãos não teriam feito o que fez. Isso fazia parte do plano de Deus, né? E tudo mais, claro. Os irmãos agiram com maldade. Ele foi preso. Depois que ele foi como escravo, a mulher do Potifar assediou o José saiu correndo, ela falou, não, ele tentou me pegar aqui, aí ele foi preso. José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, irmão. Tudo. Se era alguém que tinha motivo para ser revoltado, era o José. Só que o José, você vai perceber, quando você vê aí o versículo, o capítulo 45, abriu aí, Gênesis 45? Já abriu todo mundo? Para a gente já ir terminando, né? Gênesis 45, versículo 4. Foi quando ele encontrou os irmãos dele, depois de muito tempo. Teve muita história bonita aqui, para ele poder chegar nesse ponto com os irmãos dele. Vamos lá. O versículo 4. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Irmãos, olha que coisa bonita, né? Ele chegou e falou assim, olha, vocês me fizeram mal, mas ele entendeu que ele se tornou a pessoa que ele se tornou por causa disso, né? Irmãos, tem gente que pode estar aqui ou pode estar me assistindo, fizeram uma maldade com ela, é notório, mas ela se tornou pior depois que fizeram uma maldade com ela. A filha fez uma maldade com ela, ela se tornou pior. O filho fez uma maldade com ele, se tornou pior. Um cunhado fez uma maldade, alguém fez uma maldade, ela se tornou uma pessoa pior. Foi mandado embora de uma maneira que não era para ser mandado embora, puxaram o tapete dela, né? Literalmente puxaram o tapete dele. Ele sabe que foi prejudicado, só que ele se tornou uma pessoa pior, revoltada, chateada, constantemente toca nesse assunto. O José, ele entendeu, ele falou, olha, por que vocês fizeram isso comigo? Irmãos, às vezes a pessoa não entende. Através de uma maldade que fizeram com ela, ela se torna uma pessoa melhor. Tem gente que teve uma perda. Irmão, ninguém quer ter perda. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pessoas. Tem gente que depois que perdeu alguém, irmão, se tornou pior. Se tornou amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa revoltada, chateada, não se conforma. Ela não quer assumir, mas o negócio dela é com Deus, ela é revoltada com Deus. É chateada, né? Você vê aqui o José, ele falou, olha, não fica triste, não pesa o coração de vocês, não, né? Você chegar para uma pessoa, que legal, você falou, olha, não fica triste não, um dia você falou que eu era um nada, que eu não ia vencer na vida, mas olha,
eu acredito até que Deus acabou te usando, porque eu comecei a levantar mais cedo, eu comecei a estudar mais, eu comecei a me preparar melhor, eu comecei a ver que realmente muita coisa na minha vida estava deixando a desejar. Quer dizer, então não fica triste não, né? Não fica chateado não. Quer dizer, o José, ele teve essa consciência, ele teve. Quer dizer, ele olhou, quer dizer, mas isso daí só tem essa consciência quem é humilde. Olha o que ele falou depois, no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar em vida por um grande livramento. Aqui ele assina, né, com a humildade no versículo 8, aqui ele coloca a cereja em cima do bolo, no versículo 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Aí, ele falou, não foi vocês, tudo bem, vocês acabaram fazendo, mas foi o próprio Deus que permitiu isso, foi o próprio Deus. Tem gente que fica culpando os outros, às vezes até um acidente, né? Não, mas eu fui culpado por causa daquele acidente. Meu irmão, não fica se culpando não, se torne uma pessoa melhor, não fica culpando os outros também não. Se ele tivesse cuidado melhor do meu pai, se ele tivesse cuidado melhor da minha mãe, fica culpando ninguém não, irmão, procura se tornar uma pessoa melhor. Não sei o que aconteceu, né? Uma vez eu vi um cara do mundo, não sei nem se ele tinha lido a Bíblia na vida, passar um momento tão difícil, aí o cara do mundo chegou lá e falou, olha, eu aprendi o seguinte, se a vida me dá um limão, eu faço uma limonada, né? Cara desse, às vezes, nem lê a Bíblia. E tem gente que vive com a Bíblia lendo, irmão, e lê. Aconteceu algo, ela nunca mais se levantou, nunca mais se ergueu, nunca mais... Não, irmão, aproveita isso para se tornar uma pessoa melhor. Ah, mas eu tinha que ter sido melhor para o meu pai, eu não fui. Eu tinha que ter sido melhor para a minha mãe, eu tinha que ter sido melhor para o meu irmão, eu tinha que ter sido melhor no meu emprego. Deus vai te dar mais condições de ser melhor agora, daqui para frente. Talvez não seja com aquelas pessoas, mas Deus vai te dar condições daí para frente agora, de você se tornar uma pessoa melhor. Mas, para que isso aconteça, você vai ter que ser humilde. É necessário. A humildade vai ter que ser necessária para você poder aceitar isso. O José aceitou, falou, não, olha, se vocês fizeram o que fizeram, hoje Deus me colocou como pai do faraó, olha, como é que ele seria o pai do faraó se não acontecesse tudo aquilo que aconteceu? Eu não sei você, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado o que eu passei. Eu não seria. Em hipótese, se eu não tivesse tido todas as perdas que eu tive, olha, eu já falei que eu entrei na igreja e eu achei que eu tinha encontrado, né, na minha cabeça, é como se eu tivesse um gênio, né, que esfreguei a lâmpada, né, fiz 3 pedidos, né? E os 3, Deus me deu não. Os 3, Deus me deu não. Não, não e não. Inclusive, tive perda e perda feia, né? Daí, para você ter uma ideia, uma delas foi meu pai. Meu pai aceitou Jesus, está no céu com o pai. Mas quando eu pedi a cura, na época, né, as pessoas falavam para mim, eu não entendo, você orou, tanta gente curada, por que você orou se seu pai não foi curado? Irmãos, eu não sei. Eu falei, o que eu quero é olhar para Jesus, o que eu quero é olhar para o Senhor. Mas tudo isso que aconteceu me tornou uma pessoa melhor. Tudo. Tem gente que não está aproveitando o que está acontecendo para se tornar uma pessoa melhor. Eu fico vendo a rede social dessa turma, está se tornando pior, irmão, está se tornando amargo, rancoroso, briguento, nojenta. Você não está aproveitando as coisas que estão acontecendo para poder mudar, para parar de agredir as pessoas. Não interessa se a pessoa pensa diferente de você. As pessoas pensavam diferente de Jesus, e Jesus deu a vida por elas. Ele morreu por cada uma dessas pessoas. Se é para seguir o que Jesus falou, vamos seguir, mas vai ter que ter humildade.
Amém? Vamos nos colocar em pé para a gente orar? Pai, em nome do Senhor, meu Deus. Pai, o José, ele reconheceu. Meu Deus, tem gente que sabe, que está aqui hoje nessa reunião, que está me assistindo, o que era para ela se tornar uma pessoa pior, naquele dia, ela se tornou uma pessoa melhor, meu Pai. Meu Deus, naquele dia ela foi para casa, dizendo, olha, e eu dava valor a tantas coisas, que eu achava que era isso, que era aquilo. Pai, como eu aprendi agora, como eu aprendi a entender as coisas do Senhor. Pai querido, às vezes até alguém que maltratou esse homem, maltratou essa mulher, ela foi maltratada, ela foi humilhada, Pai, mas ela perdoou. Ela disse, não, os humilhados serão exaltados, deixa isso daí assim, o Senhor vai me dar vitória. Mas não é vitória para poder ficar dizendo que vai esfregar na cara do fulano, do ciclano, de A, de B, não. Isso não, meu irmão, esse espírito não está bom. A pessoa que quer uma vitória para ficar mostrando para os outros, até, não. José não precisava nada disso. José disse para os irmãos ficarem tranquilos, falou, não fica triste não. Pai querido, isso se trata de humildade, Pai. Senhor, e nós queremos, Pai, cada dia mais do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Teu fluir é melhor. Sim, Pai. Do que tudo que eu conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio, e tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Os teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores, e tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor, e tudo que posso é recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que posso, e tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. E tudo que posso é render-me a Ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso, Pai, queremos tudo que aprender, posso, Pai. Maria, tudo que posso, uma mulher sábia,
Fazei tudo como Ele vos disser. Que sabedoria, Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo momentos onde nós precisamos dos ensinamentos do Senhor, Pai. Ah, meu Deus, sabemos, meu Deus, que há uma perversidade muito grande de pessoas, meu Pai, torcendo contra um país, meu Pai. Ah, meu Deus querido, é muita perversidade. E há perversidade também, meu Pai, no coração de pessoas que estão torcendo contra uma vacina, Pai. Aonde já se viu torcer contra uma vacina, Pai? Ah, Senhor, o que está acontecendo com a humanidade, meu Pai? Uma certeza nós temos, que temos que continuar a pregar o Teu Evangelho, porque é isso que está faltando. Ah, Pai, o diabo, devagarinho, ele tem tirado a palavra da boca dos homens de Deus e das mulheres de Deus, e tem colocado um discurso que não tem salvado ninguém, Pai. Oh, Pai, precisamos aprender mais. Essa atitude que José do Egito teve foi para nos fazer entender que para chegar muitas vezes em um ponto, o Senhor usou certas situações. Pai, que nós nos tornemos cada vez melhores na Sua presença. E Pai, e o dia que formos um pouquinho melhor, que nós não nos orgulhemos disso, e sim sejamos humildes e passamos a entender que ainda há muito a melhorar, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte